Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana na cidade de Curitiba. E no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre as barreiras que impedem os homens de procurarem tratamento quando eles têm disfunção erétil de origem psicológica. Então, gente, quais são essas barreiras que impedem, que dificultam, até impedem que homens procurem tratamento para seus problemas de disfunção erétil de origem psicológica? Então, eu vou começar falando sobre isso, lembrando que uma disfunção de origem psicológica, uma disfunção erétil, uma dificuldade de ereção de origem psicológica, é o famoso medo de falhar, né? A famosa ansiedade de performance ou ansiedade de desempenho sexual. Ou seja, já de início a gente está falando aqui de uma questão emocional, né? Uma ansiedade interferindo, uma ansiedade antecipatória ao ato, interferindo na resposta sexual e na capacidade de ereção do homem. E, assim, o primeiro ponto, o primeiro tópico importantíssimo que vem em número 1 quando se trata de tratamento, de busca de tratamento de disfunção erétil psicológica, é a vergonha, né? O homem tem vergonha de falar a respeito do assunto. Esse é o principal motivo que dificulta ou impede a busca de tratamento, sendo que o homem tem vergonha de falar sobre isso, inclusive com o médico, né? E por que essa dificuldade de falar sobre o assunto com o médico? Porque para o homem ele fica muito preocupado com a ideia de ser julgado, ele tem muita preocupação com a ideia de julgamento, de o que o médico vai pensar dele. A capacidade de ereção de um homem, o vigor sexual, né, a rigidez peniana, o desempenho, são praticamente sinônimos de autoestima masculina. O desenvolvimento psicossexual masculino ele é todo construído, e a identidade masculina é em grande parte construída em torno da ideia de desempenho, de ser potente, de ter um pênis rígido, de ser capaz de ter relações sexuais quando quer. Então a ideia de desempenho permeia toda a autoestima masculina. Quando ele pensa em procurar um médico, ele imediatamente fica preocupado se esse médico vai avaliá-lo como fraco, como menos homem, como um homem incapaz. Então já começa da ideia do julgamento. E isso faz com que muitos homens que têm problemas demorem demais para procurar um tratamento, demorem demais para realmente procurar um auxílio profissional. E o segundo motivo que atrapalha, dificulta a busca de um profissional de sexologia para lidar com a questão da disfunção erétil de origem psicológica é que, como o homem tem vergonha de procurar tratamento, ele começa a procurar soluções mágicas na internet. Então vai em busca de dicas, vai em busca de remédios milagrosos, de promessas milagrosas. E existe toda uma indústria na internet que se alimenta e ganha fortunas, rios de dinheiro com promessas falsas, promessas milagrosas. No desespero, na angústia, no fato de estar falhando, de estar com falhas sexuais, estar falhando sexualmente diante da parceria, essa pessoa fica apavorada, fica assustada, às vezes desesperada e fica buscando essas soluções mágicas. Então, parte do ponto de vista de que o problema da disfunção erétil tem base orgânica, e vai buscar, então, quantos medicamentos a pessoa procura no Google lá sobre tratamentos para disfunção erétil, aparece de tudo. Então a pessoa fica em busca dessas soluções, né? A gente que atende no consultório frequentemente ouve uma série de histórias dos pacientes sobre as buscas, o que eles fizeram, o que eles usaram para tentar melhorar, que vai desde de quase que poções mágicas, uma planta milagrosa que vem da Ásia, e aí vem essas histórias até o uso de medicamentos de prescrição médica para ereção, como a tadalafila, sildenafila e outros medicamentos que melhoram a ereção. Então a pessoa está numa busca de uma solução mágica, isso vai fazendo o que? O tempo passa e a pessoa não busca tratamento e o problema vai se intensificando, se agravando.
Uma outra questão que tem a ver com essa busca de soluções mágicas tem a ver com um certo terrorismo midiático feito por certas clínicas de saúde sexual masculina, que ficam batendo num refrão, dizendo, assim, dando a entender, né, passando a mensagem de que todo homem que tem uma disfunção erétil, que está com um problema de ereção, ele tem um problema orgânico. Então ficam batendo no refrão, repetem continuamente essa ideia, e as pessoas que estão em busca de informações, elas acabam acessando essas propagandas e sites de certas clínicas e ficam realmente acreditando que tudo é orgânico, né? Todos os problemas são orgânicos, tudo que causa disfunção erétil é problema orgânico e o psicológico fica de fora. E daí a pessoa reforça a ideia de que precisa buscar alguma solução no seu corpo, né? Tem algum problema. Então é bem comum, né? Se vocês conversassem com um urologista ou com um especialista em sexualidade humana, um terapeuta sexual, é bem comum os pacientes chegarem e falarem que, né, eu tenho um problema orgânico, eu tenho que achar algum problema, deve ter algum problema no meu corpo, é melhor que eu tenha um problema que assim, um problema orgânico, daí eu vou tratar. E quando a pessoa pensa assim, ela ignora o fato de que problemas orgânicos que interferem com a resposta sexual frequentemente são problemas graves. Você tem ali um diabetes avançado, um problema de alcoolismo já avançado, você tem problemas vasculares importantes, né? Uma doença coronariana já instalada importante. Então a gente não está falando de coisas leves, a gente está falando de coisas às vezes muito graves. Então a ideia que a pessoa tem de que eu tenho que ter um problema, é melhor eu ter um problema, é uma ideia completamente sem sentido. Mas o terrorismo da mídia faz isso, né? Reforça essa ideia do orgânico. Em quarto lugar, né, como barreira para que a pessoa procure tratamento, está a ideia, que também faz parte do psiquismo masculino, de que não pode ser um problema emocional, não pode ser um problema psicoemocional. E por que não pode ser essa a causa da disfunção erétil? Porque no psiquismo masculino, nessa criação que a gente tem machista, patriarcal, a forma como a identidade sexual masculina é construída, o homem tem que ter controle emocional, ele tem que ser capaz, ele é obrigado a ser capaz de controlar as emoções, porque descontrole emocional, na visão masculina tradicional, é coisa para mulheres e para homens fracos e inseguros. Então, se ele admite que ele pode ter um problema psicológico, obviamente que isso não é para todo mundo, mas se ele admite que ele tem um problema psicoemocional, ele está admitindo que ele é fraco, que ele não é um homem como os outros, capaz de controlar suas emoções, e que sem controlar as emoções, quem não controla emoções são as mulheres, são os homens fracos, são homens inseguros. Ele não quer se sentir nesse papel, não quer se colocar nesse papel, então ele recusa. É muito comum os homens recusarem a ideia de que o problema pode estar em questões psicoemocionais, né? Pode estar muito mais na cabeça, entre as orelhas, como a gente costuma dizer, do que entre as pernas. Então essa questão é uma questão importante também, né? Essa negação, né? que tem como base a construção da identidade sexual masculina. Em quinto lugar, o preconceito contra profissionais de saúde mental. A ideia de que psiquiatras, psicólogos são profissionais que tratam gente louca. Então, nós estamos no século XXI, mas tem muita gente que ainda tem uma ideia de psiquiatria, de psicologia do século XIX, né? Do tempo dos manicômios, do tempo em que não existiam bons medicamentos para tratar doenças mentais graves, a ideia de camisa de força, a ideia do cinema, da televisão, das novelas, do médico, psiquiatra que só trabalha com gente, com serial killer, em busca de serial killer, ajudando a polícia a encontrar um serial killer, aos manicômios, a doença mental grave. Então as pessoas, muita gente ainda tem essa ideia de, às vezes procurou um médico, o médico falou assim, você precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra. E a pessoa diz imediatamente para o médico, eu não sou louco, né? E ela pensa assim, puxa, eu estou procurando um problema para uma disfunção sexual e o médico me manda para um psiquiatra, está me chamando de louco ainda.
Então, uma ideia muito, muito, muito distorcida, muito fora da realidade do que é o trabalho de um profissional de saúde mental. Isso também funciona como um forte preconceito, ou na verdade é um forte preconceito, funciona como uma grande barreira à busca de um tratamento, né? Então acaba dificultando ainda mais. Uma outra questão, né, a ideia de terapia sexual. As pessoas têm uma ideia, as pessoas não sabem o que é uma terapia sexual. Tem gente que chega no consultório com medo de que a gente na terapia sexual vá orientar posições sexuais, novas posições para ter sexo, posições que facilitam, de que vão chegar no consultório e vão precisar tirar roupa. Então as pessoas se assustam, elas não têm noção do que seja e aí acabam se assustando com essa ideia e isso também funciona como uma espécie de barreira, né, dificultando a busca de tratamento. Outra questão que também a gente vê no consultório todo dia, quem trabalha com saúde sexual masculina, com disfunção erétil psicogênica como eu, que atende pacientes com essa dificuldade todos os dias, é o fato de que muitos homens não conversam com suas parceiras, não conversam a respeito do problema. O problema acontece, a disfunção, a falha sexual acontece, se repete. Os casais estão lá, os dois juntos na cama, mas o homem não conversa com a esposa. Às vezes a esposa fica no silêncio, prefere não falar nada para não constranger o marido. E o casal faz de conta que nada está acontecendo. Ou então a esposa às vezes quer ajudar e diz, não, é bobagem, isso daqui a pouco passa, é um dia ruim, está cansado, bebeu demais, saímos, bebeu demais. Então, mas muitas vezes o homem, ele não comenta o problema com a parceira, ele não conversa com ela, ele guarda para ele. Como homens não são de comentar com seus amigos sobre dificuldades sexuais, porque no psiquismo masculino é sinal de fraqueza, aí ele guarda para ele e sofre em silêncio. E sem conversar com a parceira, sem conversar, às vezes fica sem o apoio da parceira, um apoio que pode ser muito importante. E isso também funciona como uma barreira, porque se ele tem a parceira ao lado dele, entendendo o problema, dando apoio, falando, não, vamos buscar uma solução, vamos procurar um tratamento, vamos lidar com isso. O homem muitas vezes prefere sofrer sozinho, angustiado, e não conversa com a parceira sobre isso. E eu acho que talvez, eu não vou esgotar aqui todas as barreiras, porque elas são muitas, mas estou falando das principais. E para finalizar, é a questão que a gente também escuta muito no consultório, que é assim, quando a pessoa pensa em buscar um tratamento, ela não sabe quem procurar. Então, o homem, a primeira coisa que vem à mente do homem, o que é? Vou procurar um urologista, né? Afinal de contas, é o homem que lida com o aparelho reprodutor masculino, lida com a parte de... Alguns urologistas também são andrologistas, trabalham com as questões sexuais. Então vou procurar o urologista. E procura o urologista faz o seu trabalho, né? Que é basicamente buscar causas orgânicas. Então ele vai fazer uma entrevista diagnóstica, que a gente chama de anamnese, detalhada, vai perguntar sobre quanto tempo que as coisas estão acontecendo, de que maneira, vai fazer uma série de perguntas, vai perguntar uma série de coisas sobre as ereções espontâneas da pessoa, noturnas, na masturbação, vai fazer uma avaliação para ter uma noção do problema. Se ele achar que o problema tem base orgânica, ou pode ter base orgânica, ele vai pedir exames, alguns exames de sangue, né? Muitas vezes entram alguns exames padrão, inclusive testosterona. Lembrando que testosterona tem muito pouco a ver com ereção, a testosterona tem muito mais a ver com desejo sexual, mas faz parte do roteiro de investigação do urologista. Uma vez que ele não encontra nada, ele fala para o paciente, provavelmente o teu problema é psicológico, acho que você deve procurar um psiquiatra ou procurar um psicólogo. Ou às vezes quando o profissional trabalha muito com sexologia, ele orienta, procura um terapeuta sexual para te ajudar, que você está precisando. E então o paciente, às vezes ele sai do consultório, mas fala, quem vai ser esse psiquiatra que vai me atender? Quem vai ser esse psicólogo? Quem que é o terapeuta sexual? Em quem que eu devo confiar? E daí a pessoa fica sem referências. E essa é uma dificuldade real, né? Porque a pessoa realmente não tem informações claras sobre como é que se busca tratamento.
Então, todas essas barreiras que eu comentei com vocês, são todas elas muito importantes, prejudicam muito a possibilidade de busca de tratamento, atrasam muito a busca de tratamento para disfunção erétil psicológica, faz com que o problema vai se agravando, às vezes se agravando muito, porque quanto mais falhas o homem tiver, mais o problema se agrava, quanto mais tempo passar, mais o problema se agrava. Então eu fiz esse vídeo para chamar atenção para essa questão, que é uma questão muito importante, muito pouco comentada, que são essas barreiras, perdão, que são essas barreiras muitas barreiras que o homem enfrenta e que acaba não comentando e não tem orientação. Né? Um homem que procurou alguma vez precisou de um tratamento para uma disfunção erétil e resolveu o problema, ele não vai para o bar, na reunião, no happy hour com os amigos, comentar, estava com problema sexual, procurei um profissional de sexologia e de saúde mental e sexologia e resolvi meu problema. A última coisa que ele vai fazer é comentar isso. Então, a pessoa acaba, que está com o problema, está buscando solução, ela acaba ficando sem referência, e é uma coisa difícil para a pessoa. Então, assim, em resumo, se você está passando por esse problema e você não sabe a quem procurar, o que fazer, o problema tem solução, as soluções elas costumam ser bastante eficazes. Se você tem um urologista à mão, procura o seu urologista inicialmente, né? Quando a questão é psicológica, o urologista não vai conseguir resolver, ele vai te encaminhar. E aí você tem a opção do psiquiatra, que trabalha na área da sexologia, o psicólogo que trabalha na área da sexologia, o psiquiatra que trabalha com saúde mental e sexologia. É o meu caso, inclusive, eu sou psiquiatra, sou especialista em sexualidade humana e trabalho diariamente com disfunções sexuais masculinas. Então, faz parte do meu dia a dia de trabalho e do dia a dia de vários outros profissionais da área, né? Terapeutas sexuais, psicólogos que são terapeutas sexuais também. Então, depois desse vídeo, acredito que a ideia é dar uma clareada nisso para você. Se você está com essa dificuldade, espero que o vídeo esteja sendo útil, que seja muito útil para você na busca de tratamento. Se você conhece alguém que por acaso está passando por isso e teve essa coragem de comentar que está com o problema, se você acha que pode ser útil, compartilhe o vídeo, né, que vai ajudar essa pessoa. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para a gente aqui no canal, ajuda a gente a levantar o canal, a ranquear o canal, a levar informações úteis para mais pessoas, né? Se você gosta de assuntos de saúde mental, de sexologia, de desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe toda semana, ok? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até o próximo vídeo.